Temos mais um convidado, está ao vivo conosco o Major Rafael, integrante das Forças de Defesa de Israel. Ele que já esteve em outras ocasiões conosco aqui no Jornal da Oeste, está ao vivo conosco para falar sobre a situação nesse momento em Israel. Major, em primeiro lugar, obrigado pela atenção, por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com você. Major, qual a situação de momento? Dá para dizer que esteja sob controle? O pior já passou? O ataque mais grave do regime iraniano já foi? Ou ainda há risco de novos ataques nas próximas horas? Com que cenário os senhores estão trabalhando por aí? O que nós podemos dizer é que o Estado de Israel foi agredido de uma forma sem precedentes pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. O Irã lançou em direção ao nosso território 180 mísseis balísticos. Cada míssil balístico carrega cerca de 1.000 quilos de explosivos. Para se ter ideia, para colocar abaixo um prédio de 16 andares é suficiente 100 quilos de explosivos. Foi um total de 180 toneladas de explosivos lançados do território iraniano diretamente para o nosso território, visando alvos civis. Diferente dos grupos terroristas apoiados pelo Irã, que utilizam todos os seus dinheiros para construir túneis subterrâneos e construir infraestruturas para operações terroristas e não para a população civil, o Estado de Israel, durante os últimos anos, construiu sistemas de defesa antiaérea, construiu bunkers para a sua população, e nós temos a capacidade não só de fazer nossas ofensivas militares, mas também de nos defender de ataques tão agressivos como esse. Nenhum país soberano aceitaria um ataque como esse em direção ao seu território. O exército israelense está atuando já há mais de 11 meses para defender nossos cidadãos de grupos terroristas que só têm um objetivo, que é eliminar Israel do mapa. E nós estamos atuando para que o 7 de outubro, que foi um dos maiores ataques terroristas da história da humanidade, não volte a acontecer. Os grupos terroristas aqui na região, eles são financiados, recebem treinamento, recebem armamento, recebem informação do maior país terrorista do mundo, que é o Irã. Então nós precisamos entender que essa guerra não tem um fundamento geopolítico, essa guerra são grupos terroristas que querem eliminar Israel do mapa, e o exército de Israel não vai deixar isso acontecer. Nós vamos continuar atuando para garantir a defesa de nossa população civil. Major, vou convidar aqui para a conversa também o nosso comentarista, o Bruno Musa. É ele quem vai lhe fazer a próxima pergunta. Por favor, Musa. Como vai, Major? Tudo bem? Primeiro, obrigado mais uma vez por dedicar um tempo tão importante num momento complicado desse. Eu estava lendo uma frase de um economista que eu gosto muito, Thomas Sowell, em que ele fala basicamente uma frase, pelo menos atribuída a ele, né? Que fala o seguinte, que em uma guerra, né, se a batalha pela civilização for entre fracos e os bárbaros vencerão. Primeiro, você concorda com isso? Segundo, eu gostaria de ouvir o primeiro ponto, que eu fiz até uma pergunta para o Augusto Lerner, que acabou caindo a conexão dele, e volto aqui para o senhor. É incomparável o nível de tecnologia de Israel frente a esses grupos terroristas que estão atacando o país. A exceção de uso de uma arma nuclear, que esperemos que não tenhamos que chegar nesse ponto, você vê alguma possibilidade de, com essa disparidade tecnológica a favor de Israel, o inimigo, o terrorista, conseguir levar a melhor em meio a esse bárbaro ataque? Bruno, esse é o tipo da guerra que nós não podemos perder, porque perder essa guerra, o significado é a eliminação de Israel do mapa, porque esse é o objetivo de nossos inimigos. Como eu disse, não tem um objetivo geopolítico. Israel saiu do Líbano há mais de 20 anos, Israel saiu da faixa de Gaza há mais de 17 anos. Então, o que querem o Hezbollah na faixa de Gaza e o Hamas, na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano é eliminar Israel do mapa. O Israel está sendo atacado de 7 frentes diferentes, tanto pelos Houthis no Iêmen, pelo Hamas na faixa de Gaza, por grupos terroristas no centro de Israel, que inclusive há poucas horas atrás fizeram um ataque terrorista no centro de Tel Aviv, causando a morte de 6 civis. Nós estamos sendo atacados também, fora o Hezbollah no Líbano, por grupos terroristas na Síria,
por grupos terroristas no Iraque, pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã, que fez, como eu disse hoje, um ataque sem precedentes. Essa guerra tem que ser terminada com uma vitória total de Israel, porque se Israel perder essa guerra, o significado é a eliminação de Israel do mapa. Isso é o que querem nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se o Estado de Israel largar suas armas, o Estado de Israel acaba. Mas se os terroristas, se os nossos inimigos largarem suas armas, talvez terá uma paz aqui no Oriente Médio. Infelizmente, nós não temos com a capacidade militar de eliminar a ideia, a ideologia do Hamas, do Hezbollah. Mas o que nós temos como objetivo é eliminar a capacidade terrorista dos grupos terroristas para que não voltem a cometer um ataque como foi no 7 de outubro, tanto no sul de Israel como no norte de Israel, que esse era o objetivo do Hezbollah. O Hezbollah estava prestes a fazer o 7 de outubro no norte de Israel, que eles chamavam da ocupação da Galileia. Era invadir o território israelense com milhares de terroristas, entrar em diversas comunidades no norte de Israel, invadir essas comunidades, assassinar civis, sequestrar civis para o Líbano. Isso foi exatamente o que fez o Hamas no sul de Israel. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós conseguimos eliminar a cadeia de comando do Hezbollah e nós estamos, nesse momento, atuando no Líbano para eliminar a capacidade do Hezbollah de continuar lançando seus mísseis, foguetes e aviões não tripulados em direção ao nosso território, que já fazem isso há mais de 11 meses, apoiados, financiados pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Major, aproveitando que o senhor falou sobre a operação no Líbano, queria ouvi-lo mais sobre isso. E até fazendo um paralelo com a operação que aconteceu em Gaza para combater os terroristas do Hezbollah. Na época, o que se dizia é que os terroristas do Hamas, aliás, acho que eu falei Hezbollah, na faixa de Gaza, eu estou me referindo ao Hamas. O Hamas usou a população palestina como escudo humano e tinha a tática de abrigos subterrâneos. Pergunto ao senhor, e no Líbano, será que é um cenário parecido com esse que as forças de defesa de Israel encontraram na faixa de Gaza, com os terroristas abrigados, por exemplo, em instalações civis, com bunkers debaixo de hospitais, debaixo de escolas, usando a população como escudo humano? É mais ou menos isso o que os militares israelenses estão encontrando no Líbano ou não? O Hezbollah age de uma outra forma? Que cenário foi encontrado nessa operação iniciada agora no Líbano, Major? O modus operandi do Hezbollah é muito parecido com o do Hamas. Da mesma forma como o Hamas utiliza as instituições civis para esconder seus mísseis, para lançar seus mísseis em direção aos civis aqui no território israelense, da mesma forma o Hezbollah utiliza os civis como escudos humanos. Eles utilizam as casas civis no sul do Líbano para armazenar seus mísseis, seus foguetes e seus aviões não tripulados para de lá serem lançados em direção ao nosso território. É interessante que você não vê no sul do Líbano bases militares do Hezbollah, porque as bases militares do Hezbollah são as próprias casas dos civis. Os civis no sul do Líbano recebiam um aluguel do Hezbollah para armazenar os mísseis do Hezbollah. E nós mostramos as imagens, eu não sei se vocês receberam essas imagens, Vitor, para poder mostrar a todos que estão nos assistindo, imagens que mostram de uma forma muito clara a forma como o Hezbollah armazenava os mísseis dentro das casas dos civis no sul do Líbano, mas eles não somente armazenavam lá os mísseis, eles lançavam os mísseis das casas de civis. E isso faz com que essa guerra seja muito complexa, porque ela é travada entre grupos terroristas que não têm nenhum compromisso com as normas do direito internacional e um Estado democrático de direito que tem uma responsabilidade de atuar de acordo com todas as normas do direito internacional. Então, enquanto nós atacamos somente alvos militares, somente terroristas, ou armamentos utilizados por terroristas, ou locais utilizados por terroristas para cometer seus ataques, os terroristas atacam somente alvos civis, e eles utilizam os civis como escudos humanos, achando que os civis darão um seguro de vida para os terroristas. Então, nós atuamos de uma forma cirúrgica para minimizar os danos a civis. Nós fazemos tudo o que podemos para minimizar os danos a civis. Nós telefonamos para os civis para evacuar as zonas de combate.
nós utilizamos todas as mídias disponíveis para avisar aos civis a evacuarem zonas que serão atacadas, e nós até entramos em uma rádio no Líbano para explicar aos civis em árabe para evacuarem zonas de combate. Eu posso garantir que se nós não atuássemos dessa forma, nesse momento teria no Líbano uma quantidade muito maior de civis que teriam perdido suas vidas. Nós fazemos muito mais pelos civis no Líbano e na faixa de Gaza do que o próprio Hamas e o Hezbollah. Você, Musa. Desculpa, voltou. Achei que estava. Desculpa, estava no mudo aqui, perdão. Bom, vamos lá. A gente acabou de falar com uma outra brasileira que vive em Israel, e eu particularmente tenho alguns amigos que estão aí. Hoje eu não consegui, infelizmente, contato com nenhum deles, né? Nós estamos falando de toda essa tristeza que está acontecendo, os ataques ao Israel, mas como está o dia a dia nesse exato momento aí, Major? Como as pessoas elas conseguem se locomover, estão todas em bunkers? Como é feita a logística de levar todas essas pessoas para esses bunkers? Tentar traduzir um pouco para nós aqui, que vivemos uma outra guerra em cidades como aqui que eu estou, em São Paulo, mas é uma guerra que você parece que consegue se proteger de uma outra maneira. Como é estar em Israel nesse exato momento? Não para o senhor que está ali, digamos, na linha de frente, né? Mas para aquele cidadão que precisa sair a trabalhar, buscar os filhos nas escolas, como é feita essa logística no dia a dia? O exército de Israel ele tem um sistema de defesa aérea um dos mais aprimorados do mundo. Mas não somente isso garante a defesa dos nossos cidadãos. Como eu disse, enquanto os terroristas utilizavam o dinheiro que entrava no território deles para construir túneis subterrâneos, para construir mísseis para serem lançados em direção ao nosso território, em vez de construir escolas, hospitais para seus civis, o Estado de Israel construiu o sistema de defesa antiaérea, construiu bunkers, inclusive de onde eu estou falando com vocês nesse momento, para poder proteger os civis. Mas eu acho que mais do que isso, os nossos civis eles têm uma disciplina poderosa, eles são disciplinados, eles entendem a importância de respeitar as instruções do exército israelense. Então, quando foi feito o ataque do Irã, foram cerca de 10 milhões de civis ficaram cerca de meia hora nos bunkers para poder se proteger. E isso foi o que salvou muitas vidas aqui em Israel, porque nós sim temos um sistema de defesa aérea muito bom, mas a defesa não é hermética. Então, nós atuamos dessa forma, utilizamos o nosso sistema de defesa antiaérea, utilizamos nossos bunkers e também a conduta disciplinada de nossos civis. Isso é o que nos dá uma ótima defesa contra esses ataques. Inclusive, infelizmente, teve somente uma pessoa que perdeu sua vida no ataque do Irã, que foi um palestino na cidade de Jericó, que um míssil lançado pelo Irã, que diz que está defendendo o povo palestino e assassinou um civil palestino em Jericó. Eu acho que isso explica o conflito aqui no Oriente Médio. Major, e para fechar, a gente está se aproximando do primeiro aniversário do 7 de outubro de 2023, na segunda-feira agora, dia 7 de outubro. Há algum tipo de preocupação com essa data? Não, o Exército está preparado, ele está pronto para não somente para as ofensivas, mas também para defender o nosso território. Nós entendemos que não podemos mais permitir ameaças nas nossas fronteiras como teve antes do 7 de outubro, e é por isso que nós estamos fazendo nossas incursões também no norte de Israel, para neutralizar as ameaças do Hezbollah no norte de Israel. Sim, é verdade, nós estamos completando um ano desse maior ataque terrorista da história de Israel, mas essa semana nós estamos também chegando no feriado judaico, na festa judaica que se chama Rosh Hashanah, é o Ano Novo Judaico, e nós temos o costume de abençoar as pessoas e dizer Shana Tová, um bom ano, mas nós não falamos somente um bom ano, nós falamos um ano bom e doce. E porque nós pedimos que o ano seja não somente bom, mas que seja também doce, que é importante não somente que o ano seja bom, é importante que nós podemos entender
a parte doce dessa bondade. Então eu espero que nós podemos não somente mostrar a todos qual é o lado do bom dessa guerra que é travada entre o bem e o mal, mas que todos entendam que o bem precisa ganhar essa guerra. Porque se o bem não ganhar essa guerra, os terroristas serão uma ameaça não somente aqui no Oriente Médio, mas para o mundo todo.